Aqui é o Marcos Ferreira em mais uma videoaula de 3D. E antes de começar a aula, eu queria perguntar se vocês já repararam que eu estou de microfone novo. Se sim, ok, se não, o áudio agora vai ficar numa qualidade um pouco melhor. E a outra coisa, eu queria falar que eu dei um tapa no blog. Eu recebia muita reclamação dizendo que o blog estava com um layout bem ruim, bem feio, bem antigo. Então eu resolvi separar um tempinho para poder mexer um pouco no blog. Bom, fiz um novo template aqui. Então aqui na parte de cima tem algumas coisas para quem tiver dúvidas sobre home, sobre nós, se bem que os colunistas estão um pouco desatualizados, preciso mexer nisso. Contato, enfim, temos alguns menus aqui, ó. Então aqueles que tiverem interesse em adquirir os cursos, no caso aqui curso grátis de Mentalray, ou cursos pagos, né, como animação, modelagem e rigging, são bons cursos, não porque fui eu que desenvolvi, mas o preço é bem acessível e a base de conhecimento é bem grande, principalmente para quem está começando já é um pouco intermediário. Aqui vocês podem encontrar com facilidade os tutoriais. Então tem de tudo um pouco, iluminação, animação, texturização, materiais, desenho, mental ray, conceito, maquete eletrônica, ok? Aqui tem alguns renders de alguns exercícios que foram feitos nos tutoriais, né? Então tem o da caneca, que é o último tutorial que eu fiz, né? Tem algum aqui também de luzes fotométricas com renderização realista, tanto esse primeiro quanto o segundo, Mental Ray, enfim. Tem vários tutoriais aqui, vocês podem ver o resultado, como copo de gelo, que foi atendendo a pedidos também, e aqui alguns mais antigos. E é isso, tem essa barra lateral aqui com os mais acessados da semana, enfim, isso aqui fica mudando. Aqui vocês podem encontrar algumas categorias de postagens, né, que não são necessariamente tutoriais, mas tem referências e inspirações para vocês poderem criar os seus trabalhos, como animação 3D, notícias, tipografia, portfólios, por exemplo. Então tem uma galera bem bacana aqui que sempre que eu estou vendo alguma referência eu trago aqui para o blog, eu posto, né, para poder compartilhar um pouco das coisas legais que eu vejo por aí. Enfim, vocês também podem enviar a sua arte, caso vocês tenham feito alguma arte baseada nos tutoriais aqui que a gente faz. Vocês podem mandar para cá também, a gente publica aqui, fica divulgado o trabalho de vocês e vocês acabam também, de certa forma, ajudando o blog. É isso, então, já falei aqui bastante, agora vamos partir para a videoaula. Nessa videoaula de hoje, nós criaremos então uma grama realista. Existem várias formas de se criar grama no 3D Studio Max, eu mesmo conheço umas 3 ou 4, enfim. E depende do objetivo de vocês, vocês podem ter vários tipos de gramas diferentes. Então nós criaremos aqui uma grama realista, vou considerar ela como realista. Não vou chamar de grama avançada, grama Master Blaster, Wonderful, não. Eu não gosto de usar esses termos, né, para elevar ou rebaixar certas coisas, enfim. Mas vamos lá, vamos criar uma grama realista. Então o aspecto dela ali acaba ficando com mais realismo, na verdade é essa. Bom, para fazer essa grama a gente vai criar um plane, como eu já tinha aqui, né? Então eu clico aqui no plane, desenho um plane na cena, em seguida eu aperto Alt W. E vou fazer nesse tutorial aqui de forma bem freestyle, tá? É como se fosse um papo de bar, um papo de amigos, assim, a gente trocando ideia e trocando informações. Então, vamos que vamos. Bom, primeira coisa eu criei então esse plane, eu aperto G. Vou deixar os segmentos aqui em 1 por 1 mesmo, é o mínimo que eu posso ter. Posso apertar F4, porque se eu tiver mais segmentos aqui, ó, 5 por 5 por exemplo, aí dá pra ver que eu tenho segmentos. Segmentos são linhas, então eu tenho várias linhas e essas linhas formam polígonos, que são nessas faces aqui. Esses quadrados, entre aspas. Bom, só para mostrar que com o F4 habilitado, a gente vê ou não vê os segmentos, certo? Então F4 faz isso, a gente vê o sólido, que é essa cor verde aqui no meu caso, e mais as linhas. Então, ok, F4, linhas, 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 certo? Vou deixar vendo as linhas, volto aqui para 1. E em seguida eu vou procurar aqui o modificador que atende pelo nome de Noise. Então eu vou apertar N. Quem segue minhas aulas já sabe que eu gosto muito de usar atalhos. Apertando N uma vez vai cair em N de Noise. E no Noise, eu já mostrei também em outras videoaulas, a gente dá uma bagunçada na geometria, né? A gente vai fuçando aqui em alguns parâmetros que existem e dá uma bagunçada na geometria. Então a gente tem aqui o Seed, tem Scale, pode habilitar o Fractal. Já expliquei isso com detalhes em outros tutoriais, então não vou detalhar nada disso. Tem o Strength, que a gente pode mexer, XYZ, Animate Noise, enfim, e mexe em várias coisas. Bom, então essa é uma das formas que a galera acaba dando uma brincada aqui para criar grama. Só que muita gente acaba deixando de configurar um passo anterior e aí não consegue ver o que acontece no Noise, que é o nosso caso, a gente deixou de configurar um parâmetro aí. Então,
Para poder ver essas alterações acontecendo, eu tenho que subdividir a geometria. Eu tenho que colocar mais segmentos nela. Então, a minha primitiva padrão em geometria é a mesma coisa. Então, quando eu estou aqui em plane, eu tenho o número de segmentos. Quando está 1 por 1, eu não tenho muitas coisas para serem subdivididas. Eu tenho simplesmente um grande polígono aqui, certo? Então, esse polígonozão gigante aí, coisa enorme, ele não está subdividido. E aí eu venho aqui aumentando os segmentos. Vou fazer um teste aqui com 5 por 5, que é como estava antes. E eu volto aqui em cima para o noise. E aí quando eu vou usar o noise para dar uma bagunçada nisso, ó, percebe que agora a gente já consegue ver um pouco mais de coisa. Então aqui a gente tem escala, enfim. Tem o roughness, e depois eu vou explicar mais com detalhes. Mas eu vou alterando aqui, ó. Que nem eu falei, é freestyle, papo de bar, né? Não tem aquela coisa de, eu devo colocar 16.9.85 para ficar no tamanho. Não. O lance é fuçar. Fuçando é que a gente aprende. Enfim, ó, aqui dá para perceber nitidamente ó, o que acontece. Tá vendo? O lance de fuçar. Então eu consigo ver que o strength, quando eu altero ele, ó, eu estou dando uma bagunçada aqui na geometria. Estão vendo? Então a gente bagunça ela em vários sentidos. Estou bagunçando no eixo X. Olha só. X, Y e Z. Né? O Z é a altura. Então olha só. A gente tem um terreno irregular, por exemplo. Deixa eu sumir com realístico aqui. Como eu não gosto disso. Porque minha geometria, o meu viewport fica pesado. Então, olha só. A gente deu uma brincada ali. Agora a gente tem um terreno meio alto. Ou seja, então fuçando eu já descobri que com essa mexida aí no eixo Z, corresponde à altura. Aqui a gente tem um breguetes aqui, um negocinho bem pequenininho aqui, ó. Que o Z está apontando para cima. Então, é a altura da parada. Eu estou aqui no viewport de perspective, e aí eu posso ver. Então eu sei que o X é horizontal, e nesse caso aqui o Z está para cima, e o Y ele está sendo tratado aqui, ó, se bem que vai mudando, ó, depende da posição que eu estou. Por exemplo, agora eu estou um pouco mais de lado, o X agora é profundidade, ó, vejam por aqui, e o Y é horizontal, mas quando eu giro a câmera, giro a tela, essas coisas se invertem. Quando eu estou vendo por cima, olha só, o Z, ele acaba sendo profundidade, então entendo essa questão do eixo. À medida que eu giro o meu viewport, o eixo também ele vai girar de acordo com o viewport, correto? Bom, voltando aqui, saindo da parte técnica, voltando para o papo de bar aqui para o freestyle. Então eu já sei subdividir essa parada aqui. Eu tenho a frequência também, ó. Então a gente pode trabalhar isso. Tem gente que gosta de deixar a frequência baixa, mas ó, aqui a gente vai com parcimônia, vai clicando devagarzinho, a frequência a gente vai dando uma bagunçada. Então uma bagunçada que ficar com um efeitinho legal a gente deixa. E o phase aqui também, a gente pode escolher o phase que ajuda a dar essa bagunçada, certo? Bem freestyle. Então eu já sei que aplicando noise e bagunçando aqui os parâmetros, eu tenho esses efeitos. E se eu tiver menos segmentos, olha só, não rola nada, certo? Então, com 5 segmentos ele já deu uma boa explanada, né? Eu dei uma boa explanada, assim, já deu pra gente ver o que acontece. Mas 5 segmentos foi apenas uma sugestão. E se eu tiver mais segmentos, como por exemplo 20? Olha só como fica. Já dá uma boa diferença, né? E agora eu vou até apertar o F4 para a gente ver, para a gente não ver as linhas. Então olha só o que a gente tem. A gente tem um terreno bastante irregular. E se de repente eu colocar 50 aqui, olha só. Ele fica mais irregular ainda, parece até um tecido amassado. Então vejam só, a gente poderia criar um terreno irregular, ou a gente poderia criar, por exemplo, um tecido. Eu vou exagerar, vou colocar 100 e aqui por 100 também. E percebam que agora ele ficou até mais suave, né? Então o terreno, né, essa bagunça está suavizada. E isso é bom pra gente. Correto? Bom, então eu tenho essa questão aí. À medida que eu aumento segmentos, eu vou aumentar também o que eu coloquei no meu modificador. E agora que eu tenho bastante segmentos, eu posso enxergar melhor aquilo que eu estou fazendo. Então, ou seja, eu vejo aqui o seed é semente, né? O que eu estou espalhando aqui no plantio. Então eu vejo que o seed, eu alterando, ele só dá uma bagunçada no terreno, não está tendo grandes alterações. Agora o scale, olha só o que acontece. À medida que eu aumento o scale, eu dou uma bagunçada nisso também. E isso não é legal. Então eu percebo que o scale, eu vou trabalhando também com parcimônia, né? Vou trabalhando com cuidado, olha só. Se eu fizer um scale para cima, ó, ele vai deixando plano e volta a ser o que era. Então eu já sei que o scale dá esse efeito, né? Ele vai suavizando, né? Ele vai colocando mais rugosidade na parada. Então eu controlo o scale aqui, ó. Então, por exemplo, eu poderia ter um terreno assim. Algo meio montanhoso, certo?
É algo irregular, assim, na natureza e tal. Cresceu a grama ali naquele terreno montanhoso. E aqui a gente tem o Roughness. No método freestyle, eu vou vendo que, ó, o Roughness, ele vai deixando enrugado a parada. A gente não precisa nem saber o termo técnico em inglês perfeitinho, né? Não é uma aula de inglês isso aqui, mas quem tiver curiosidade vai lá e ver a tradução. Bom, então aqui o Roughness, a gente percebe que ele vai enrugando, ó. Então se eu quiser, assim, picos altos, eu tenho, mas se eu não quiser tão altos, eu posso dar uma controlada aqui. O seeds aqui tá ok, né? Então a gente tem o scale, que eu acho que é o mais legal aqui que a gente viu, né? Dá uma rugosidade. E o Roughness também. Controlamos isso. Mais ou menos assim, eu acho que já dá para ter ideia, né? Alguma coisa meio irregular. Interações aqui, acho que no 10, acho que é até um pouco exagerado, ele fica mais parecendo tecido do que parecendo outra coisa. Então aqui eu acho que tá bom. Aqui um pouco menos de 10. Tem meu vizinho do lado batendo um martelo, tá pregando alguma coisa na parede, né? Não tem nada, não é meu computador que tá estralando aqui, enfim. Ó, mas eu vou trabalhando, então aqui eu percebi já que o Roughness e o Iterations, ele vai me permitindo fazer esse tipo de trabalho aqui, né? Então eu vou tendo essa deformidade no terreno e o martelo batendo na parede do vizinho, ok. Bom, e aí acho que o mais legal é a gente ir refinando agora. Então, como tem bastante segmentos, a gente refina aqui, né? Para um lado para o outro, e também a altura. Se quiser mais alto, já sabemos que é aqui, mais baixo é aqui. Bom, então a gente já tem um terreno aí. Então esse é o terreno que a gente vai trabalhar. O que eu vou fazer agora é voltar em plane e eu vou aumentar um pouco o tamanho disso. Então aqui eu tenho length e width, eu aumento. Então perceba que olha que interessante que esse modificador. À medida que eu aumento o tamanho do meu plane, deixa eu desabilitar aqui o noise. Ó, eu estou aumentando o tamanho do plane aqui pelos parâmetros dele, certo? Mas ele entende que não é para esticar esse terreno irregular que a gente fez. Não é para esticar isso, ele sabe, né? O 3D Studio Max é inteligente, é moleque sabido. Então, assim, ele sabe que é pra considerar todos aqueles parâmetros e ir seguindo essa ideia. Vejam só. Então ele mantém aquilo que fizemos, ó. Então ele vai mantendo a rugosidade à medida que ele aumenta o tamanho desse plane. Isso é muito bom pra gente. Então tem aí um terrenão todo rugoso. Vou criar uma câmera aqui agora, apertando o T de top, vindo em Create Camera Target. Então, pega uma câmera que a gente já sabe criar, né? Vimos em outras videoaulas. Bota a câmera aqui, pelo top, pelo left, eu puxo aqui a câmera para cima. E agora, depois que eu puxei para cima, aperto o C de Camera, ele vem aqui, câmera 1 é o nome. E aí eu vou posicionando aqui, ó. Eu posso dar um Alt Z, que corresponde ao zoom, né? Aí eu aproximo aqui, olha só que interessante. Então tem um terreno aí, né? Um terreno que vai embora. E certo, quando eu for renderizar isso, olha como é que vai ficar. Ok? E lá no fundo está escuro. Legal. Bom, vamos trabalhar aqui um outro aspecto interessante antes de aplicar a câmera propriamente dita. A grama. Câmera grama, ok. Bom, uma outra coisa que nós podemos fazer é o seguinte, olha só. Nós temos aqui, no nosso teclado alfanumérico, não é o numérico, é o alfanumérico, nós apertamos o 8, que é um atalho para Environment. Sempre que eu renderizo, meu Environment, né, o ambiente, ele por padrão é preto. E eu tenho aqui Background, que eu posso colocar branco, por exemplo. Dou um OK e renderizo. Então agora o meu Environment, ele é branco. Se eu quiser um Environment azulado, né, para dizer que era um amanhecer de um dia, né, aquela coisa, eu venho aqui, boto o azulzinho que eu quero, azul claro, azul escuro, e aí eu tenho um environment azulado. Então guardem essa dica que aí a gente consegue modificar as coisas, certo? Porque eu não tô renderizando alguma coisa num lugar fechado, como um estúdio de render, né? Um render still ou uma casa na parte interna. Eu estou renderizando um terreno. O terreno é no mundão, assim, né? Ele vai embora e não tem fim. Então seria legal trabalhar dessa forma. Bom, então aqui a gente já tem o que vai receber a grama. Temos já a informação que vai receber a grama. Então isso é o mais importante da aula do que a grama propriamente dito. Correto? Então poderia ser um plano, mas não está no plano, está aqui em algo meio rugoso. Bom, feito isso, eu volto aqui em Create, pego aqui a minha cruz, clico no meu terreno, e no Create depois eu venho aqui em Modify e eu vou aplicar mais um modificador em cima desse Noise. Noise é ruído, né? Essa coisa
ruído, né? Cheio de os negócios na cena aí, beleza. Bom, agora eu venho aqui e vou aplicar um chamado Hair and Fur. Lá no blog a gente tem alguns tutoriais, na verdade um tutorial dividido em duas partes que ele está falando sobre Hair and Fur. Então lá eu explico detalhadamente as questões sobre o Hair and Fur. Bom, apliquei o Hair and Fur, o que é que acontece? Ó, eu estou cheio de palha no meu terreno. Bom, então apliquei o Hair and Fur, que eu tenho a princípio é isso. Eu tenho aqui algumas coisas como face, a face, polígono, elemento e guias, certo? Bom, eu vou procurar ser o mais objetivo possível, certo? Não vou explicar todos os parâmetros aqui, até porque já tem uma aula lá explicando sobre isso. Vou explicar apenas algumas poucas coisas aqui. Bom, então estou vendo aqui cheio de coisas, vou dar um render para ver. Normalmente quando eu tenho esse monte de informação, o render vai demorar mais. Então, olha só, está renderizando. Está fazendo um cálculo. Eu tenho aqui o tempo de render. Então, primeiro ele está computando aqui. Está fazendo os cálculos necessários. Não tem que esperar, não tem o que fazer. Então, primeiro ele renderiza o terreno, depois ele vem colocando a aplicação. Então, olha só, eu falei que o tutorial era sobre grama, não era sobre palha. E então a gente vai deixar isso mais parecido com grama possível, certo? Mas de forma bem intuitiva. Bom, vamos fechar aqui. E aqui a gente tem General Parameters. A primeira coisa que eu quero mostrar é esse Hair Count. Eu vou colocar 1 e dar um Enter. Olha o que aconteceu. 1. Então eu tenho hair é cabelo, é um pelo, né? Então a contagem dele é 1. Com 1 é pouco. Vamos renderizar para ver. Até o render vai ser mais rápido agora, né? O render vai ser bem rapidinho. Só tem 1. Nem dá nem para ver. Certo? Então eu vou aumentar aqui, por exemplo, para 100. Ele estava com um número absurdo. Colocando 100, olha só. Então ele considera todo esse plane que eu tenho. E ele vai considerar espalhar 100 de forma aleatória nesse plane. Certo? Então se eu quiser criar um terreno, né, que passa uma ideia de que tem um mato, né, um gramado, enfim, tem uma vegetação bem rala por lá, eu posso fazer isso, dá certo? E o importante também é entender que ele considera a elevação do terreno. Então, aonde o terreno está reto, ele sobe mais reto. Então, onde tem a curva, ele sobe inclinado. Perceba que ele acompanha e fica todo irregular de acordo com o terreno. E isso é bem bacana de ser trabalhado. Bom, então eu já tenho o esquema do Hair Count. Ele mostra em tempo real na tela, eu nem preciso renderizar. Então eu tenho 10, tenho 100, tenho 1000 e assim eu vou trabalhando. Vou deixar com 100 para deixar o viewport mais lento. Eu tenho outra questão interessante aqui, que para vê-la eu vou habilitar aqui o F4. Na verdade não vai precisar, ok. Eu tenho aqui o Hair Segment. Eu vou diminuir isso aqui e perceba que quando eu tenho apenas um segmento, eu vou apertar aqui Page Perspective e eu vou aproximar de uma graminha aqui para a gente ver melhor. Quando eu aproximo dessa uma graminha, eu percebo que ela está reta, porque o segmento dela está assim. Deixa eu ver o que a gente pode fazer para visualizar melhor isso. Vou deixar aqui em Hair and Fur mesmo. Volta. Deixa eu voltar em Camera. Desmarco. Clico. Eu vou deletar e reaplicar, eu acabei sumindo. Então, vem de novo aqui, aperto H, Hair and Fur, já cai na opção. Aplico. Ele vai encher de coisa, eu já sei que eu quero deixar aqui com 100. Certo. Bom, eu estava falando aqui então sobre o Hair Segment. Então, aqui ele está fazendo uma curvinha. E ele faz essa curvinha porque ele tem bastante segmentos. Se eu deixar aqui com 1, por exemplo, ele sobe reto. Se eu deixar com 2, ó, ele tem 2 segmentos. Então, um segmento vem até aqui, vocês podem ver a quebra, e daqui vem para cá. E à medida que eu aumento, eu tenho mais quebras. Então, aqui, ó, 1, 2, 3, mais segmentos. Certo? E à medida que eu faço isso, Polygon faz. Ele está pegando terreno, mas não tem problema. À medida que eu vou aumentando o número de segmentos, vou baixar aqui para 100. Então aqui eu estou com 5, eu posso colocar mais até, e eu vou deixando essa curvinha mais suave, certo? Então percebam que ele fica mais suave. 1 não é bom, 5, que é o padrão que ele já vem, já é interessante. Aqui eu tenho Rare Passes, já expliquei também lá nas aulas que eu mencionei para vocês. E aqui eu quero focar num outro detalhe aqui, ó. Eu tenho a densidade
que está com 100, eu posso diminuir. Então a densidade também ela corresponde ao valor que eu coloquei aqui. Ó. Então eu vou considerar esse hair count como 100 e aqui eu controlo a intensidade dele. Se eu abaixar, por exemplo, para um número menor e aumentar aqui, ele vai espalhar, só que eu consigo controlar a densidade por aqui. Então eu tenho uma vegetação mais densa, né, uma mata mais fechada, e aqui nem tanto. Então podemos controlar também dessa forma. Um detalhe que agora começa a ficar mais interessante é o scale. Então no scale a gente pode ter um gramado bem curtinho, olha só, pequenininho, certo? Ou a gente pode ter um matão, que ele vai de 0 a 100. 100 considere como 100%. Então aqui eu tenho 100% da escala. Aqui eu tenho outro 100 também, que é o corte. Olha só, eu posso controlar por aqui também. O corte da altura. Então eu tenho dois lugares para se controlar. Aqui eu tenho o Random Scale. O que é o Random Scale? Aleatoriamente ele dá uma escalada nas coisas que tem na cena, né? Então os tamanhos eles vão escalando de forma aleatória. Aqui eu tenho o Root Thick, que é a grossura do talo. Então aqui eu tenho um talo mais fino, mais grosso, mais fino. Então se eu quiser um gramado bem fininho, né? Olha só que bonito, ele fica mais elegante. Eu trabalho dessa forma. Então um gramado mais fininho, com uma escala menor, por exemplo, né? Já vai ficando mais com uma carinha de grama. E aqui eu posso aumentar a contagem dele. É uma ideia, certo? E claro que no render final a gente aumenta esses números para ele cobrir bem a área. Até chega uma hora que a sua máquina trava e você não consegue obter o resultado, que isso acontece também, certo? Então, vou deixar aqui a princípio com 1000, já dá para ter um entendimento. Aumentar aqui um pouco, ok. E a gente também tem a parte de cima. Então perceba que a ponta ela era bem fininha e agora a ponta dessa grama ela tá grossa. Então a gente controla a ponta fina, ponta grossa, ponta fina, ponta grossa. Nome de cidade. E os placements a gente também pode controlar se ele está encostado ou não nesse solo, certo? Interessante aqui é deixar em 0 mesmo. Isso não tem grandes efeitos. Bom, aqui a gente tem mais parâmetros como parâmetros de materiais, por exemplo. Eu vou só habilitar aqui o parâmetro de material. E aqui eu tenho aquilo que eu considero como uma das coisas mais importantes aqui. Eu tenho a cor. Eu tenho aqui o tip color e o root color. Root é raiz, então é algo que está mais relacionado à raiz. Eu vou mudar aqui para um verde mais escuro. Percebam que já muda na cena. E o tip eu mudo para um verde mais claro. Certo? E aí eu tenho meu terreno. O importante também é considerar que eu poderia aplicar uma cor nesse plane. Ele está com esse verde aqui, cor de burro. Quando foge, isso não é a cor que eu quero usar. Então eu posso vir aqui em Material Editor, escolho aqui um slot qualquer. E aqui eu vou abrir um template. Então tem o Mate, Gloss, Pure, tem várias coisas aqui. Finalização, Rubber, borracha não, Mate não. Algo brilhante não, também não, transparência não. Enfim, eu vou colocar aqui um Mate mesmo, que é sem brilho. E aí, por exemplo, eu poderia vir aqui e colocar um verde. Talvez um verde mais escuro e mais opaco, porque a grama não brilha, né? E eu aplico isso. Aí já muda a história. Agora eu renderizo, vamos dar uma bisbilhotada. Então sempre é bom lembrar, dependendo do tipo de parâmetro que eu coloquei, a quantidade de coisas no gramado, as coisas vão se alterando. Então perceba que eu tenho um terreno aí e eu tenho a graminha criada. E aí eu já sei como aumentar essa quantidade de hair and fur. Nós temos aqui o General Parameters, temos o Count, temos o Density. Então já sabemos que podemos aumentar a densidade aqui e a contagem também. Então ó, a gente pode digitar um número ou vir manualmente aqui, clicar e ir puxando. Enfim, chega uma hora que ele não aparece mais na tela, né? Porque fica inviável, o viewport fica muito pesado. Mas quando nós renderizarmos, a gente cruza os dedos, reza, pede para Deus, porque isso é muito assim, é um cálculo matemático, né? Então, ó, até ficou branca a janela lá. Então, quanto mais informações a gente tem em relação ao gramado, mais demorado vai ficar o nosso render, mais lento fica o nosso viewport, a nossa máquina trava, também acontece, né? Isso não depende exclusivamente do tipo de equipamento que vocês têm. Claro que um equipamento que tem mais memória, tem HD SSD, tem placa de vídeo dedicada, ele vai renderizar mais rápido, vai travar menos.
Só que ele vai travar. Não existe nenhuma receita assim. Você pode ter a máquina mais top do mundo, mas depende do que você setar para ela renderizar, ela pode travar. Então vamos lá, o primeiro ele vai contabilizar o que nós temos no terreno e por segundo ele vai trazer o cálculo do Hair&Fur. Então está processando, né? Aqui no meu caso eu estou com o programa que grava a videoaula aberto, né? Está capturando a tela, que captura o render, que captura o áudio, enfim, com qualidade boa. Então tudo isso também faz o processamento ser consumido aí. Então olha só, aí a gente já tem uma grama melhor, né? Ela acompanha o desenho do terreno, ela está bem cheia de vida, né? Tá bonita, enfim. E já está mais realista. Então, esse procedimento a gente pode utilizar tanto para grama, quanto para cabelo, quanto para pelo de animais, enfim, a gente pode utilizar dessa maneira. Como vocês vêm já acompanhando os tutoriais aqui do blog sobre a Mental Ray, eu recomendo que vocês tentem fazer uma iluminação. Já sabem trabalhar com a Sky Portal, façam uma iluminação desse tipo, ou uma fotométrica, que também já foi ensinado em outras aulas. O tempo de render vai demorar, isso é verdade, só que vocês vão ter um resultado bem interessante. Então esse tutorial ele foi bem focado na criação da grama mais realista. Né? Nós já temos um tutorial sobre grama, só que ele não é tão realista quanto esse. Esse realmente é bem realista e recomendo que vocês pratiquem. Então essa videoaula é só de uma parte, espero que vocês tenham gostado e que tenham auxiliado aí as criações de vocês. Aqui foi o Marcos Ferreira, com vídeo de qualidade, com áudio de qualidade, em mais um tutorial do site tutoriais3dmax.com.br.